Perfeito, Tony. Agora vou montar um questionário completo no estilo prova discursiva prática, com pergunta direta, resposta explicada logo em seguida, linguagem didática, integração do material da aula, mais o que já vimos aqui no chat, foco no que realmente cai, sem múltipla escolha, como você pediu. Questionário completo, radiologia odontológica. 1. Para que serve o processamento radiográfico? Resposta. O processamento radiográfico serve para transformar a imagem capturada no filme em uma imagem visível e interpretável. Ele não altera o conteúdo da radiografia, mas permite que o profissional consiga enxergar com clareza os detalhes necessários para a análise. Além disso, ajuda a evitar manchas, sujeiras e danos no filme, facilitando também o armazenamento e organização das imagens. 2. O processamento radiográfico protege o paciente da radiação? Resposta. Não. O processamento radiográfico acontece depois que a radiação já foi aplicada. Ele não interfere na dose recebida pelo paciente, nem reduz os efeitos da radiação. Sua função é apenas tornar a imagem visível e adequada para a interpretação. 3. Qual é a sequência correta do processamento radiográfico? Resposta. A sequência correta é revelador, lavagem intermediária, fixador e lavagem final. Essa ordem é essencial para garantir que a imagem seja formada corretamente. Se essa sequência for alterada, a radiografia pode ficar distorcida, manchada ou até inutilizável. 4. O que significa o princípio ALARA? Resposta. ALARA significa utilizar a menor dose possível de radiação sem comprometer a qualidade do diagnóstico. Isso quer dizer que a radiografia deve ser feita apenas quando necessária e da forma mais segura possível, evitando exposições desnecessárias. 5. Por que erros na radiografia aumentam o risco para o paciente? Resposta. Porque erros obrigam a repetição do exame. Cada repetição significa uma nova exposição à radiação. Por isso, quanto mais preciso for o procedimento desde o início, menor será a exposição total do paciente. 6. Quais são medidas de direção do profissional durante o exame radiográfico? Resposta. O profissional não deve permanecer no feixe de radiação, não deve segurar o filme dentro da boca do paciente e nem segurar o cabeçote do aparelho. Essas atitudes evitam exposição desnecessária e acumulativa à radiação. 7. Qual é a melhor técnica para visualizar cáries entre dentes posteriores? Resposta. A técnica interproximal, também chamada de bite wing. Ela é ideal porque mostra claramente a região de contato entre os dentes, que é exatamente onde a cárie costuma se desenvolver. Por que a radiografia apresenta limitações na visualização das estruturas? Resposta. Porque a radiografia é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. Isso causa sobreposição de estruturas, dificultando a identificação da posição real de certos elementos. 9. Para que servem as técnicas de localização radiográfica? Resposta. Servem para identificar a posição espacial de estruturas que aparecem sobrepostas na radiografia. Elas ajudam a determinar se algo está mais para o lado da bochecha ou para o lado da língua, lingual, superando a limitação bidimensional da imagem. 10. Como funciona a técnica de Clark? Resposta. A técnica de Clark consiste em tirar duas radiografias, alterando o ângulo horizontal do feixe de raios-x. Ao comparar as imagens, observa-se o deslocamento da estrutura. Se ela se move na mesma direção do feixe, está na posição lingual. Se se move na direção oposta, está na posição vestibular. 11. O que significa a regra S-Lobby? Resposta. Significa Semi-Lingual Opposite Buccal. Isso quer dizer que se a imagem se desloca na mesma direção do feixe, a estrutura está na face lingual. Se se desloca em direção oposta, está na face vestibular. 12. Como funciona a técnica de Miller? Resposta. A técnica de Miller utiliza a variação da angulação vertical do feixe de raios-x, geralmente comparando uma radiografia periapical com uma oclusal. Essa comparação permite identificar a posição da estrutura em outro plano, facilitando sua localização no espaço. 13. Qual é a principal diferença entre Clark e Miller? Resposta. A técnica de Clark utiliza a variação horizontal do feixe e compara radiografias semelhantes. Já a técnica de Miller utiliza a variação vertical e pode envolver diferentes tipos de radiografia. Clark é mais direta, enquanto Miller é complementar. Em quais situações clínicas essas técnicas são utilizadas? Resposta. São utilizadas para localizar dentes inclusos, canais radiculares, corpos estranhos e áreas de reabsorção.
ou seja, situações em que há dúvida sobre a posição de uma estrutura dentro do osso. 15. O que é radiopaco e radiolúcido? Resposta. Radiopaco é o que aparece claro na radiografia, pois impede a passagem dos raios X. Radiolúcido é o que aparece escuro, pois permite a passagem dos raios X. Essa diferença está relacionada à densidade do material. 16. Como identificar uma cárie na radiografia? Resposta. A cárie aparece como uma área radiolúcida, ou seja, escura. Isso ocorre porque há perda de mineral na estrutura dentária, tornando a região menos densa. 7. O que é lâmina dura e como ela aparece? Resposta. A lâmina dura é uma camada de osso que envolve a raiz do dente. Ela aparece como uma linha radiopaca, ou seja, clara, contornando o dente na radiografia. 18. O que é ligamento periodontal? Resposta. É o espaço entre o dente e o osso. Ele aparece como uma linha radiolúcida, fina e escura ao redor da raiz. 19. O que indica a perda da lâmina dura na radiografia? Resposta. Pode indicar alteração patológica, como infecção ou problema periodontal. Normalmente, a lâmina dura deve estar contínua. Quando ela desaparece, é sinal de alerta. Como diferenciar forame incisivo e fossa subnasal? Resposta. O forame incisivo fica no centro, entre os incisivos centrais. A fossa subnasal fica mais lateral, entre o incisivo lateral e o canino. A posição é o principal critério de diferenciação. 21. O que é o seio maxilar e como aparece? Resposta. É uma cavidade com ar localizada acima dos dentes posteriores da maxila. Por conter ar, aparece como uma área radiolúcida, ou seja, escura. 22. O que é o soalho do seio maxilar? Resposta. É a parte inferior do seio maxilar. Aparece como uma linha radiopaca, ou seja, clara delimitando o seio por baixo. 23. O que é o Y invertido de Ennis? Resposta. É a interseção entre a extensão anterior do seio maxilar e o assoalho da fossa nasal. Aparece como uma estrutura radiopaca em forma de Y invertido, geralmente na região do canino. 24. Por que o Y invertido é importante? Resposta. Porque é uma estrutura frequentemente cobrada em prova e pode ser confundida com outras estruturas. Saber identificá-la ajuda na interpretação correta da radiografia. 25. Qual é a principal estratégia para interpretar uma radiografia corretamente? Resposta. Primeiro, identificar os dentes presentes. Depois, observar a posição da estrutura, analisar se ela é radiopaca ou radiolúcida. E, por fim, comparar com padrões conhecidos. A interpretação depende mais de lógica do que de memorização. Conclusão final. Se você souber diferenciar claro e escuro, entender a posição das estruturas e aplicar as técnicas de localização, você consegue interpretar a maioria das radiografias com segurança e se sair bem na prova. Se quiser, Tony, posso agora fazer um simulado mais difícil, nível pegadinha pesada, ou um treino oral para tu responder em voz. Só falar.